bola não para, está lá para você que acompanha através do meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva aí, dá um like, participa aí da nossa transmissão, sempre importante. Vamos falar aí de futebol, nosso tema é futebol. Vamos falar com Marcelo Lima. Até brincava fora, conheço outros Marcelos, né, com o mesmo sobrenome, Lima, né, que são dois repórteres. Um tá na Energia 97, outro já trabalhou também em Pirassununga. E a gente vai falar de futebol, mas com o Marcelo Lima, do gerente geral do Desportivo Brasil, né, um time que eu, inclusive, já conheci em Porto Feliz, quando o Palmeiras uma vez treinou ali a época, a gente fez ali o Palmeiras fazendo uma mini temporada, intertemporada, teve pré-temporada também, já estive em Porto Feliz para conhecer e deu uma remodelada do tempo que eu conheci, quando era setorista do Palmeiras há um tempinho aí. Marcelo, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Eu gostaria que você falasse aí um pouquinho desse trabalho. Antes de tudo, né, Marcelo, eu sempre gosto de fazer isso. Você se apresentar, você, o futebol e você, Marcelo Lima e futebol, começa a partir de quando, hein, Marcelo? Um prazer falar com você. Tudo bem, Fred? Obrigado pelo convite, prazer participar do seu programa. Na verdade, o Marcelo Lima começou a trabalhar no São Paulo Futebol Clube, né, há muitos anos, e com categorias de base, como preparador físico, fisiologista, depois tinha uma passagem pelo Grêmio Barueri, naquele time que teve acesso à Série A, do Campeonato Brasileiro, e aí retornei para o São Paulo para ser coordenador da base, numa época aí bem bacana, foram 7 anos, 14 no total, né, mas 7 anos como coordenador, que desenvolvemos aí uma captação de atletas, uma metodologia de trabalho voltada à cultura do clube, né, a forma de jogar que o São Paulo tem na sua cultura, né, seus torcedores, seus dirigentes, né, sua torcida gosta, futebol, né, técnico, ofensivo, e depois segui a carreira aí para outros clubes, né, como o próprio Ituano, passei um tempo no Atlético Paranaense, fui gerente lá da base do Bahia, com o trabalho do Marcelo Santana, que foi muito bacana, e aí recebi o convite para o Desportivo 2018, estou aqui já indo para a 7ª temporada, que é um clube que tem como referência a formação, né, de atletas de base para o mercado nacional e mundial também, temos vários exemplos hoje aí, e também como um clube do Shandong Taishan hoje, né, o Shandong Luneng, um clube tradicional na China, temos aí a fazer um intercâmbio de atletas chineses, não só da base, mas agora recentemente também estamos nos aproximando aí com o futebol profissional lá do Shandong. Então esse é o Marcelo Lima aí que já está 20 anos na estrada aí. Legal. Mas por que você foi pro futebol? Você fez educação física e foi pro futebol, você queria trabalhar com futebol? Tem algo específico que calhou o início do trabalho no São Paulo? Foi porque você gostava de futebol? Por quê? É interessante saber, Marcelo. Eu sempre fui um apaixonado por futebol, tentei ser atleta aí em categorias de base, não tive muito êxito, tive mais êxito no futebol universitário, fiz minha formação na USP em bacharelado em esporte, depois em fisiologia, depois em gestão na SPM, na FIA, fui por esse lado aí, por essa paixão ao futebol mesmo, né? Não consegui ser um atleta aí de alto rendimento e com isso fui buscar os estudos para trabalhar com ele. Era bom de bola, Marcelo, ou mais ou menos? Era um zagueiro aí técnico que gostava de bater um pouquinho, né? Mas dei meus chutinhos por aí. Legal, bacana. Você falou do Desportivo Brasil, já agora falando do seu trabalho do Desportivo Brasil. O Shandong, antes era Shandong Luneng, que inclusive teve no Brasil uma época, o Tu Cuca era o técnico, né? Realizou jogos, treinou na Academia de Futebol lá no Palmeiras também. E aí começou uma parceria aí com o Desportivo Brasil. Só para tirar essa dúvida, Marcelo, foi após a morte do J. Ávila ou antes já tinha essa entrada dos chineses também no Desportivo Brasil? Não, foi bem antes do falecimento do J. Ávila. O Desportivo Brasil foi adquirido da Traffic, né, exatamente, né, como você citou, em 2014. Tá? Em 2014 houve essa compra e aí eu cheguei aqui em 2018 já com o projeto em andamento, né, e acabei fazendo alguns ajustes só na rota aí que já vinha sendo feita há muito tempo, né, que é principalmente essa que eu citei para vocês, que é o intercâmbio de atletas chineses do Shandong aqui no Brasil. E mais recentemente agora a gente também está aproximando o futebol profissional do Desportivo Brasil também com o Shandong na China. Os chineses tecnicamente melhoraram ou evoluíram? Porque, assim, a gente percebeu um campeonato chinês, em um certo momento, investiu muita grana, aliás, foi até mais que a Premier League, a China deu uma encolhida nos investimentos, muitos clubes perderam investidores, perderam patrocínios, né?
E tanto é que a gente lembra, o Vanderlei Luxemburgo levou uma comissão técnica inteira, foi jogadores atuar lá, né, brasileiros na China, e um investimento de jogadores do mercado europeu também no futebol chinês. Como que tá esse intercâmbio? Valeu de alguma coisa, Marcelo? Você percebeu uma evolução técnica no chinês? Porque se a gente pensar em Ásia, a gente vê o Japão muito mais evoluído, né? E o Japão, com a entrada de brasileiros no futebol japonês, e os japoneses agora tendo espaço também nas principais ligas da Europa, né? Queria que você falasse um pouquinho desse mercado asiático e da China em específico. Fred, eu penso que sim, que houve uma evolução nos últimos anos, né, dos atletas chineses, né, melhor formados. Na China ainda não é uma cultura, o futebol, né, não nasce do berço ainda, então, né, como aqui no Brasil, que é um aspecto mais cultural. Temos o último estudo que fizemos aqui, 18 atletas que passaram aqui pelo intercâmbio, fizeram parte de times na Superliga Chinesa, né? Um deles é o Fan Hao, foi um destaque aqui, ele chegou a jogar sub-20, a Série A3 aqui no Brasil, antes da pandemia. Ele foi seleção sub-23, temos o Chen Pu também, que hoje é titular do Shandong, entre outros atletas aí lá na China. Então houve sim, na minha opinião, uma evolução aí do futebol chinês. Essa quebra aí que você citou de investimentos, acho que foi algo já planejado no passado, para que se coloque o investimento interno, né, não tanto externo com estrangeiros, foi limitando, né, o teto salarial, o teto das transferências, dos valores. Acho que isso foi um pouco mais proposital, justamente para que você consiga colocar esse investimento interno. É importante, sim, a participação dos estrangeiros para a melhoria, né, do futebol. A gente cita aqui muitas vezes que nossa missão aqui é o intercâmbio, né, de atletas chineses aqui no Brasil. E a palavra intercâmbio diz isso, que é troca de experiências, né? Então, quanto mais atletas chineses, tem uma evolução aí natural. O chinês melhorou sim, e tem muito a melhorar ainda. E fica algum chinês para aqui no futebol brasileiro ou não? O intercâmbio é só de ter o contato, de treinar aqui e retornam à China? Ou a possibilidade de ficarem e até serem aproveitados aí mais para frente, Marcelo? Todos os casos que tivemos aqui, eles ficaram aqui um ano, né, alguns 2 anos. O caso do Fan Hao ficou quase 3, tanto nas categorias de base, depois do futebol profissional. Mas o intuito mesmo é que ele volte melhor para a China. A gente não teve nenhum caso que ficou aqui no Brasil, foi negociado para outro clube. Então, acho que na época, né, que o Fan Hao esteve aqui, foi na pandemia. Depois da pandemia foi um pouco interrompido esse intercâmbio, está retomando agora aos poucos, né? Então o Fan Hao conseguiu ser titular aqui da Série A3 pelo Desportivo Brasil, né? Então acho que é um nível hoje assim que já foi ultrapassado lá na China, com tudo isso que eu citei para vocês. Acredito que um jogador hoje, né, de bom nível chinês consiga jogar uma Série A2 e quem sabe uma Série A1 no futuro aí. O Desportivo Brasil na Série A3, né, Marcelo? Eu queria falar um pouquinho aí dessa missão aí que vocês têm na temporada de 2025. Bateu na trave para chegar na Série A2, né? Queria falar um pouquinho aí o que vocês estão pensando, planejando, porque, claro, o Desportivo Brasil, o seu grande foco é a revelação de talentos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um time para jogar e tem despesas também, né, Marcelo? Então você tem que também dar razão a essas despesas, né? Exatamente. A gente bateu na trave, né? Chegamos na semifinal aí da Série A3. A gente quer muito subir para a Série A2, né? Embora no passado aí muitos diziam que não, que é só formação de atletas. Recentemente houve uma mudança de gestão lá na China e aqui também, e com isso teve uma aproximação maior do futebol profissional. Então o intuito aí, né, dessa nova direção é que o Desportivo Brasil alcance uma Série A2 até uma Série A1, para que os atletas formados aqui tenham um nível técnico de jogar lá na Superliga Chinesa, né? Então, hoje os atletas estrangeiros que são contratados na Superliga Chinesa são da Série A1, da Série B, Série A do brasileiro. Então, para que a gente também consiga ter excelência aí nesse intercâmbio de atletas profissionais, não só de intercâmbio de atletas de base, né, que os brasileiros e estrangeiros cheguem à China, é importante que a gente tenha um nível técnico maior, né, com a Série A2 e a Série 1 vai proporcionar isso para a gente. Agora está muito forte esse ano, né, times tradicionais aí desceram, times novos aí surgiram da Série A4, a Série A3 está muito forte esse ano. E a gente tem essa missão, né, de tentar colocar algum atleta do DB lá no Shandong. No passado tivemos aqui o Guilherme Madruga, o Botafogo, depois no Cuiabá, o David Braga, que foi destaque do Atlético lá em Minas, com acesso para a Série B. São atletas que se formaram na base, não conseguiram ter
a gente não conseguiu nenhuma negociação com eles assim, nas categorias de base, né? E depois tiveram a chance de jogar 3 na formação deles, passando no mercado nacional. É isso. A gente mesclou aí os jogadores do Sub-20, né, os 2004, nascidos em 2004, todos fazem parte hoje do elenco profissional, mais alguns que ainda tinham contrato, que tinham algum certo destaque aqui. E aí contratamos aí lá em setembro, finalzinho de outubro, 14 peças para compor aí essa mescla para que a gente consiga o acesso e também finalizar a formação dos nossos atletas e quem sabe a gente consiga colocar algum atleta lá no mercado chinês. Bacana. O técnico é o Fábio que foi goleiro do Guaratinguetá, é Totti, né, o sobrenome dele. É ele que é o técnico, né, da equipe, né, Marcelo? Isso, o Fábio já está aqui na 3ª temporada, iniciou a carreira como treinador aqui conosco, fez no primeiro ano ele nos salvou do descenso aí, fez um bom trabalho. Depois do segundo ano batemos na trave e ficamos em 4º lugar. Aí saiu para o São Bento e retornou agora tanto para o Sub-20, né? Porque, como eu citei para vocês, o projeto é importante, o Sub-20, então ele já fez esse trabalho do Sub-20 durante o ano e agora na montagem e na preparação da Série A para com esse elenco do Sub-20 mais esses contratados. O Fábio foi goleiro do Ituano também, Goiás, Portuguesa. O Fábio teve um certo sucesso na carreira e agora está buscando como treinador. Eu lembro muito do Fábio no Guaratinguetá, quando o Guaratinguetá chegou à semifinal do Paulista 2008, e o Fábio era o goleiro do Guaratinguetá, que do outro lado tinha a Ponte Preta na semifinal, pegou o Aranha, era o goleiro da Ponte Preta, estava nesse jogo lá no Dario Rodrigues Leite. Faz tempo passa, hein? Já estamos em 2020, indo para 2025, 2008, que foi aí esse jogo que eu tô lembrando, da semifinal do Paulista. Marcelo, Copa São Paulo, o que esperar do Desportivo Brasil? Qual que é a meta? Qual o pensamento de vocês de Copa do Brasil? É só a meta de realmente dar rodagem a esses jogadores normalmente oriundos do Sub-20, às vezes alguns do Sub-17 e tal, ou buscar voos também, como assim, pensando em série profissional de conquista, de acesso, conseguir uma Copa São Paulo com cada vez mais, chegando mais longe na competição? Fred, a gente tem a meta aqui de chegar umas oitavas de final, quartas, tá? O nosso time vai disputar a taça, né? A copinha, perdão. E para nós é importante também colocar esses atletas mais novos numa exposição, né, maior na Copa São Paulo. Depois aí vem um grupo lá de vai eu acredito aí que a gente alcance, mas a nossa meta é chegar numas quartas de final, tá de bom tamanho já, pelo grupo ser bem jovem e também pela Copa São Paulo aí nessas fases, tem uns times grandes aí bem potentes, né, bem fortes aí, e fica um pouco mais complicado pra gente. Mas pela mescla aí de atletas do Sub-17 com alguns do início do Sub-20, acho que acredito aí que umas oitavas, quartas de final tá de bom tamanho pra gente. Eu, por ter acompanhado muito o Palmeiras, né, Marcelo? Muita gente que é ligada ao Palmeiras, torcedor em geral, me acompanha aqui no canal. E 2 nomes foram importantes aí do Desportivo Brasil para o Palmeiras lá na frente: o Scarpa e agora recentemente o Kevin, né? Queria falar um pouquinho desses 2 pilares aí que financeiramente também ajudaram o Desportivo Brasil nesse trabalho, que é um trabalho que onera, não é barato, é uma estrutura excelente que tem o Desportivo Brasil. Então você tem gastos com estrutura, gastos de alimentação, gastos de contrato com os atletas, né, de base, você tem diversas despesas que envolvem tudo isso, e uma negociação bem feita, bem estruturada, rende frutos, né, Marcelo? Exatamente, é o Kevin, eu vou falar mais do Kevin, porque os caras que eu acabei não pegando aqui na minha gestão, e aí fez a carreira dele sub-15, sub-16 foi destaque da Copa São Paulo, aí com 17 a gente fez um empréstimo para o Palmeiras e o Palmeiras exerceu a opção de compra na sequência. Então foi um dos cases aí de sucesso aí da gestão, principalmente nessa missão que a gente tem, né, de ser uma referência de formação, e aí isso é importante que a gente tenha uma captação bem forte, né, a gente aí espalhados aí pelo estado, pelo Brasil, parceiros, e trazendo aqui a família para conhecer o clube, para conhecer o que vai ser feito, deixando um propósito para eles, que a gente não quer que ele, né, jogue a Série A3, sim que ele já esteja no mercado nacional e mundial aí, a partir dos 16 anos com o seu primeiro contrato profissional. Então é um pouco do trabalho que a gente faz, que a gente aprendeu aí na época de São Paulo, né, nas passagens aí pelo Atlético Paranaense, pelo Bahia, e aí trouxemos para cá aí essa expertise aí para formar esses atletas com esse DNA brasileiro hoje que é tão importante, né? Com a qualidade técnica, com uma boa formação social, que é fundamental hoje. Acho que isso está faltando um pouco no nosso país, né? Não só no futebol, mas de uma forma geral de educação.
e, consequentemente, eu formar um esportista aí capacitado para o mercado nacional e futuramente mundial. Que é o caso do Kevin hoje, é o caso do Ederson, é o caso do Maurício no Palmeiras, do Scarpa, do Bremer, entre outros que passaram por aqui. Mauro Júnior. Boas figuras aí que passaram aí pelo Desportivo Brasil. Só aproveitando, Marcelo, você que está há tanto tempo nesse mercado de base aí. Claro, a gente percebe muitos jovens saindo, às vezes não chegam nem para em profissional. Isso não falo do Desportivo Brasil, falo no geral, né? Dos clubes grandes aí. A gente vê vários atletas passarem direto, né? Já arrumarem, irem com destino aí ao futebol do exterior. Mas ao mesmo tempo a gente percebe aquele que fica também, né? Porque alguns dos grandes clubes vão e lá ganham aí uma ajuda em relação à questão tática, fundamento, né? E a gente percebe às vezes, Marcelo, jogadores oriundos da base com deficiências técnicas, de coisas que ele poderia aprender e às vezes na base não consegue. Você consegue detectar isso? Você tem percebido isso? Tecnicamente, a gente caiu um pouquinho. Hoje, falar que o Brasil é o país do futebol, não dá para a gente apontar só o Brasil. O Brasil concorre com outras nações aí, mas assim, houve uma queda técnica, se a gente pode pensar, você que está há tanto tempo e conhece aí o São Paulo como excelência de Cotia, por exemplo, né? É um trabalho que vem sendo feito a longo prazo, com um trabalho de muito gasto, também muita despesa, mas ao mesmo tempo tem aí o retorno com as negociações. Mas você acha que cai um pouquinho o nível técnico e algo que a gente está passando por uma entre-safra e que já a gente volta aí a ter mais jogadores à disposição, ou você não concorda com isso? Eu acredito que sim, que houve um declínio aí do nível técnico, por diversos motivos, né? Assim, também não posso citar para você que são verdades, né? Para mim são algumas hipóteses. A concorrência hoje da criança e adolescente é enorme com outras coisas, né? Com internet, a formação hoje, nossa, inicial aí não é tão perfeita como era no passado, aí, com a educação física escolar, com as brincadeiras de rua, com os campos de várzea espalhados pelas grandes cidades, né? Então hoje tudo isso vem se diminuindo cada vez mais. Então isso prejudica muito a formação das habilidades dos jovens, né? Quando chegam no grande clube. Os jogadores geralmente se alojam aí, né, nos grandes clubes com 14 anos, ele já perdeu muito tempo aí essa formação coordenativa, cognitiva, né, técnica, que é importante nas idades iniciais. A partir dos 14, 15 anos aí, a gente consegue trabalhar basicamente as capacidades condicionais, né? A parte tática, por exemplo, né, a parte física, a parte técnica, ela deveria ser trabalhada desde lá da infância desse atleta, e muitas vezes ele teve deficiências, dificuldades, pelo nosso país não ter mais tudo isso que eu citei para vocês, né? Então isso, para mim, é um grande caso, a grande causa, né? Uma hipótese que deve ser estudada. E a outra também existe uma cultura, infelizmente, no futebol de base, de resultado. Isso muitas vezes trai de uma forma aí um pouco mais precoce, buscando resultado, porque também às vezes tem uma gestão técnica definida dentro dos clubes, né, com propósito, com a missão bem estabelecida, o que é o objetivo de cada categoria, o objetivo de cada funcionário, né, do treinador no caso. Esses treinadores acabam também sendo pressionados e buscam resultado. Aí não é nem sempre aquele talentoso que joga naquele certo momento, aquele cara mais forte para buscar o resultado. É aquele volante que não é técnico, aquele volante que tem mais ganho de primeira e segunda bola, por mais força, é aquele lateral que tem mais força para chegar no fundo e colocar a bola na área. Então tem muitos problemas aí da cultura de formação no Brasil, da cultura do resultado, né? Então, infelizmente, isso também é um outro fator que eu penso. E a oportunização, né? O talento aí, a teoria do talento diz que a única certeza é você oportunizar que todos desenvolvam o futebol, né? E isso está cada vez mais restrito, né? Visto aí muitos campeonatos hoje infantis, né, e juvenis aí do Brasil são pagos, né? Muita gente não tem nem oportunidade de disputar um torneio desse, muito caro, você Cup, com a Iber Cup, né, que são torneios famosos aí que é o sonho de cada criança hoje para tentar aparecer para ir para um grande clube. Então, é uma série de fatores aí que faz com que o nosso nível técnico venha diminuindo. Embora o Brasil ainda é um grande celeiro e tem uma quantidade enorme de jogadores negociados para o mundo todo, né? Mas vem diminuindo a qualidade técnica, assim, na minha opinião. Tá mais difícil de controlar a garotada, Marcelo? Em que aspecto? Disciplinar? No sentido de disciplinar, porque hoje, né, o mundo das telas, né, a gente tinha uma educação diferente de você, eu acredito, a gente não tem muita diferença de idade, um pouquinho, eu acredito, mas assim,
a gente tinha né, se respeitava mais os professores, e aí a gente vai para os treinadores. Hoje a gente percebe uma coisa mais de questionamentos, de não aceitar imposições de regras, né, para os mais novos. Você acha que, de certa forma, isso também, de algum momento, isso também esbarra nesse saldo final aí que a gente está falando? É fundamental colocar regras, né? Principalmente uma categoria de base. Como eu disse, eu acredito que esse tempo em exposição aí à tela não seja um fato disciplinar, né? Mas sim é um tempo que ele está perdendo, que ele poderia estar estudando futebol, vendo futebol, que é importante também, né? Desenvolvendo habilidades aí técnicas, como você citou. Então acho que a tecnologia e as outras facilidades do mundo de hoje, né? Fazem com que o jogador seja cada vez mais, na verdade, menos preparado, né, do que era no passado. No passado a gente tinha mais preparação por isso. Agora, em disciplina, eu acredito que isso é de cada metodologia, né, de cada clube, de cada cultura. Eu acredito que a disciplina hoje é fundamental. Os atletas que chegam no alto rendimento aí tem que ter uma disciplina assim, senão se perde no caminho, não se formam adequadamente aí, né. Então, eu acredito que a disciplina hoje é um problema se você não tiver como controlá-la. Mas ela atrapalha sim na formação, com certeza, se você não tiver. E só para encerrar, agradecer muito aí o Marcelo Lima, que é gerente geral do Esportivo Brasil aqui no A Bola Não Para. Você falou dos chineses virem para cá, mas vocês também fazem excursões, vocês vão para a China também, não é isso, Marcelo? Lá no Shandong tem um torneio muito famoso mundialmente, né, que chama UEFA Cup, sub-19, então os meninos do sub-20 têm essa oportunidade de disputar esse torneio, e mais recentemente, como agora, o time profissional, para essa aproximação aí, como eu citei para você, né, a gente está tentando aumentar a integração internacional do DB com o Shandong. O time profissional está indo fazer o final da pré-temporada lá na China agora, viajamos agora segunda-feira, e voltamos já para a disputa da Série 3, depois dessa final de pré-temporada lá na China. Que é importante para mostrar nosso trabalho, mostrar nossos atletas, né? E que a China conheça cada vez mais o Desportivo Brasil, o futebol profissional também, não só o futebol de base. Legal. Poxa, Marcelo Lima, boa sorte, bom trabalho para você, excelente 2025, sucesso para o Desportivo Brasil na Série A3, na formação de novos atletas. Tem um espaço excepcional em Porto Feliz ali, então é importante aí a gente também divulgar, né, o trabalho do Desportivo Brasil, que tem esse trabalho de revelação, mas ao mesmo tempo também agora focado em conseguir um acesso à Série A2. Boa sorte e sucesso para você, Marcelo. Muito obrigado, Fred. Prazer participar do seu programa. Conte conosco sempre aqui. Tá? Um abraço a todos. Muito obrigado, agradecendo o Marcelo Lima, que fez mais uma edição do A Bola Não Para, que volta aí, sempre em 2025, mais entrevistas, mais participações, com você ligadinho aqui no A Bola Não Para. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, um abraço a todos.